Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Olha eu por aqui mais uma vez. A história de hoje vai ser uma história diferente. Vai ser uma história de cordel. Agora eu vou começar com esse conto. O massacre de Angico e a morte de Lampião. Das histórias do passado de um povo herói nordestino, vou contar a trajetória da morte de Virgulino, que tombou com a cabroeira e sua fiel companheira, selando aqui o seu destino. Traição, amor e ódio, num solo tão forte e rico. E quando eu conto essa história, mais entarrecido fico. Prestem atenção: a morte de Lampião, o massacre de Angico. Acossado na Bahia, foi para as terras sergipanas. No raso da Catarina, passara mais de semana, perdido pelo deserto, sempre seguido de perto pela volante baiana. Muita sede, muita fome passou naquele deserto, mas sua estrela brilhava e encontrou o rumo certo. Matou da sede à vontade, chupando as croas de frade, que encontrava ali por perto. Já no lado de Sergipe viveu muita regalia. Nas margens do São Francisco tinha tudo o que ele queria. Dividiu o grupo em 8 e se instalou em um coito, vivendo de mordomia. Chegou até a ser filmado por Benjamin Abraão, um turco ex-secretário do padre Cício Romão, que com a ânsia de enricar passou um mês a filmar o bando do capitão. Mas dizem que toda história tem começo, meio e fim. E com o rei do cangaço também ocorreu assim. Lampião rico, abastado, vivia sempre cercado de gente boa e ruim. Um homem de confiança, Pedro Cândido Coiteiro, na cidade de Piranhas, tinha a função de olheiro. Vivia sempre em ação, levando para o capitão arma, comida e dinheiro. Pedro também tinha um mano, que se chamava Durval. Os dois iam para Piranhas carregar material. E dizem, ninguém garante, iam pegar a volante uma quantia mensal. Muita volante valente perseguia os marginais, visando ali os valores que levavam nos bordais. Virgulino, inteligente, comprava então muita gente para que lhes deixassem em paz. O governo de Getúlio forçou a perseguição e a indústria do cangaço foi então em depressão. O poder executivo não encontrava motivo para aquela situação. Apertaram coronéis que acoitavam bandidos. Oficiais das volantes se viram persuadidos a dar um ponto final naquele terrível mal por tantos anos sofridos. Só existia um modo de prender o capitão: envenenar seu repasto, à custa de traição, pois na batalha se via que ninguém conseguiria dar cabo do Lampião. E foi mesmo o que fizeram. Para dar cabo do bandido, Pedro Cândido foi preso, interrogado e agredido. Depois de muito apanhar, Pedro teve que falar onde ele estava escondido. E o tenente João Bezerra foi o chefe da volante, que junto com Aniceto levavam o plano adiante. Para compor a cabroeira, mandaram chamar Ferreira, que era um bravo aspirante. Mandaram Pedro levar já para o coito de noitinha a comida envenenada, e de todo tipo tinha. Envenenaram o café, a carne seca e até uma saca de farinha. Quando a comida chegou, o bandido Zé Sereno notou em uma garrafa um buraquinho pequeno e reclamou: capitão, não coma essa refeição, que está cheia de veneno. Mas Lampião confiava: faço muita fé em Pedro. Pode provar na comida e pode beber sem medo. Pedro Cândido é meu compadre, com nós não tem falsidade, nem maldade, nem segredo. Lampião já planejava no outro dia seguir. Então estava muito cansado, nem coragem para agir. Foi pena não ter sabido que estava sendo traído
e ia morrer sem fugir. Essa atitude covarde Pedro não pôde evitar, pois já tinha um soldado pronto para lhe sangrar. Mas mesmo com covardia, Lampião não merecia ter morrido sem lutar. A força cercou a gruta, de Angico em todos os lados, e às 4 da matina todos foram metralhados. Quase ninguém reagiu, e quem pôde só fugiu, porque já estava acordado. Elétrico, Mergulhão, Moeda, Enedina e Mangueira, Caixa de Fósforo, Luiz Pedro, Cajarana e Quinta-feira não lutaram, não fugiram e nem sequer reagiram ao cerco da Cabroeira. Maria Bonita caiu ao lado de Lampião, que jazia num lajedo, com um tiro no coração, ali tristeza e agonia, Virgulino e sua Maria, soberanos do sertão. A rainha cangaceira teve o corpo violado, com um talo de macambira que introduziu-lhe um soldado. Outro então lhe degolou. Nesse triste ato mostrou ser um bandido fardado. A sanha vindicativa da volante intransigente não conhecia limites, nem bondade nem patente. A ordem foi saquear, cortar a cabeça e roubar. Não era mais indecente. Depois daquela façanha, o cangaço se acabou. Na promessa de anistia, um e outro se entregou. Somente o bravo Corisco, não querendo correr risco, para outro estado mudou. Corisco, sem a firmeza e a força de Lampião, passou 2 anos ainda a percorrer o sertão. Com Dadá sempre fugindo, foi preso por Zé Rufino e morto na ocasião. O cangaço nordestino alcançou notoriedade através de Virgulino, homem forte de verdade, que matou para não morrer e para enfim proteger, não mais que a integridade. Os crimes que cometeu foram os mesmos já volante. Saque, roubo, atrocidades, no sertão era constante. Por inversão de papéis, até mesmo os coronéis agiam como meliantes. E reinou absoluto. Virgulino Lampião foi o maior bandoleiro da caatinga do sertão, e a pergunta que não quer calar, de vez em quando alguém fala: foi herói ou vilão? Assim acaba a história do cangaço nordestino. Foi cercado, foi traído, cumpriu ali o seu destino. No riacho das perdidas, sem lutar, perdeu a vida o capitão Virgulino. A luta de Virgulino nos deixa grande lição, sinônimo de resistência, coragem, força e ação. Naquela terra sofrida, levava vida bandida, mas foi o herói do sertão.